Minha meia-irmã mimada exigiu que eu lhe desse meu carro novo como presente de formatura antecipado, alegando que ela merecia. Quando recusei, ela o pichou com spray e destruiu as janelas. Agora ela está chocada porque eu a denunciei. A seguradora está processando-a criminalmente para reaver os custos do conserto. E o melhor de tudo, meus pais estão do meu lado pela primeira vez em anos. Eu sei que o título parece absurdo, mas juro que tudo isso realmente aconteceu. Vou tentar organizar essa bagunça toda porque ainda estou processando tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Ainda parece surreal. Então, para contexto, eu tenho 27 anos e trabalho em uma empresa de tecnologia há uns 5 anos. Não ganho uma fortuna, mas consigo pagar minhas contas, tenho meu apartamento alugado e finalmente, depois de anos economizando, comprei meu primeiro carro 0 km. Um sedã médio, nada extravagante, mas era meu. Paguei com meu próprio dinheiro, suor e horas extras. Foi uma das conquistas que mais me deixaram orgulhoso na vida. Agora vamos falar da minha meia-irmã, Sophie. Ela tem 20 anos e é filha do segundo casamento do meu pai com Patrícia. Meu pai se casou com Patrícia quando eu tinha 14 anos, depois que meus pais se divorciaram. Sophie nasceu quando eu tinha 17, e desde o primeiro dia foi tratada como se fosse feita de cristal. Patrícia sempre foi meio controladora e convencida, mas curiosamente eu e ela sempre tivemos uma relação neutra. Ela nunca foi má comigo. Só meio distante. Mas com Sophie era diferente. A garota literalmente cresceu sem ouvir a palavra não. Sophie é o que Patrícia chama de bebê arco-íris. Ela teve 2 perdas antes de conseguir ter Sophie, então quando a menina nasceu, virou o centro do universo dela. E do meu pai também, infelizmente. Tudo que Sophie queria, Sophie tinha. Viagens para Orlando todo ano, festas de aniversário que mais pareciam casamentos, roupas de marca, bolsas caras, iPhone novo todo ano. Enquanto isso, eu trabalhava desde os 16 para pagar minhas coisas. Nunca reclamei muito disso. Era o que era. Meu pai tentava compensar às vezes me dando algum dinheiro no aniversário, mas eu aprendi cedo a não depender de ninguém. Foi difícil ver Sophie tendo tudo de bandeja enquanto eu ralava, mas também me tornou mais independente. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo nas noites em que me sentia um estranho na casa do meu próprio pai. Sophie cresceu mimada, isso é fato. Na escola sempre foi mediana. Nunca se esforçou muito porque sabia que teria tudo mesmo assim. Começou a faculdade ano passado em marketing, mais porque Patrícia insistiu do que por vontade própria. A garota passa mais tempo no Instagram e TikTok do que estudando. Tem uns 50 mil seguidores postando vídeos de lifestyle e mostrando as coisas caras que ganha. Seus vídeos são basicamente ela desembalando produtos caros e fazendo tours pelo quarto dela, que parece loja de departamento. Agora voltando ao carro. Comprei ele faz uns 2 meses. Postei uma foto no meu Instagram particular, aqueles stories básicos com legenda tipo, finalmente realizei esse sonho, nada demais. Meus amigos curtiram, comentaram, foi legal. No fim de semana seguinte, fui visitar meu pai e Patrícia. Levei o carro para mostrar. Estava orgulhoso. Meu pai até elogiou, disse que eu merecia. Patrícia foi meio fria, mas disse que estava bonito. Sophie estava no quarto dela quando cheguei. Quando desceu e viu o carro na garagem, os olhos dela brilharam. Ela deu a volta no carro, tirou umas fotos, perguntou um monte de coisa. Eu achei estranho porque ela nunca demonstrou interesse nas minhas coisas antes, mas pensei que era só curiosidade. Que idiota eu fui. No jantar ela começou. Disse que o carro era lindo, que combinava com ela, que seria perfeito para ela ir para a faculdade. Eu ri, achando que era brincadeira. Ela não riu de volta. Patrícia mudou de assunto rapidamente e eu não pensei mais nisso. Fui embora naquela noite sem imaginar o pesadelo que estava por vir. Uns dias depois, Sophie me mandou mensagem. Disse que tinha pensado muito e que realmente queria o carro. Que estava se formando daqui a 2 anos e seria um presente de formatura perfeito. Eu respondi educadamente que não, que o carro era meu e eu tinha economizado muito para comprá-lo. Ela respondeu com um emoji de carinha triste e eu pensei que tinha acabado ali. Que inocente eu fui. Sophie começou a me mandar mensagens todo dia. No começo eram sutis, dizendo que ela realmente precisava de um carro, que o dela era velho, que seria muito legal se eu desse o meu para ela. Eu sempre respondia que não. Então ela começou a apelar. Disse que eu era egoísta, que família divide as coisas, que eu não precisava de um carro tão bom. Comecei a ignorar as mensagens. Ela começou a me ligar. Eu não atendia. Ela mandava áudios longos falando que eu estava sendo injusto, que ela merecia coisas boas também, que eu sempre tive inveja dela. Isso me irritou profundamente porque foi exatamente o contrário a vida toda. Bloqueei ela temporariamente porque estava ficando demais.
Patrícia me ligou. Disse que Sophie estava muito chateada e perguntou se eu não podia pelo menos considerar. Expliquei para ela que eu comprei o carro com meu dinheiro, que trabalhei duro por aquilo e que Sophie já tinha um carro funcional que Patrícia e meu pai deram para ela no aniversário de 18 anos. Patrícia suspirou e disse que eu estava certo, mas pediu para eu ter paciência com Sophie porque ela ainda era jovem e impulsiva. Eu disse que tudo bem, mas que minha resposta era não. Meu pai me ligou depois. Conversamos e ele concordou comigo. Disse que Sophie precisava aprender que nem tudo na vida ela conseguiria só porque queria. Fiquei surpreso porque era raro ele ir contra algo que Sophie queria. Achei que finalmente o assunto tinha morrido. 2 semanas se passaram em paz. Sophie parou de me procurar. Eu relaxei, achando que ela tinha superado. Continuei minha rotina normal, trabalhando, saindo com amigos, dirigindo meu carro que eu amava. Tudo estava bem. Até aquela quinta-feira. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação do porteiro do meu prédio. Ele disse que tinha acontecido algo com meu carro no estacionamento e que eu precisava descer. Meu coração disparou. Pensei que alguém tinha batido nele ou algo assim. Pedi para sair mais cedo e fui correndo para casa. Quando cheguei no estacionamento, quase tive um ataque cardíaco. Meu carro estava completamente pichado com tinta spray vermelha. Tinha palavras horríveis escritas, tipo egoísta, mau irmão, aproveitador. Os vidros estavam todos quebrados, cacos de vidro por todo lado. O retrovisor lateral estava arrancado. Tinha arranhões profundos na lataria. Parecia que alguém tinha usado uma pedra ou chave e riscado o carro inteiro com força. Fiquei em choque. Não conseguia processar o que estava vendo. O porteiro estava do meu lado falando algo sobre as câmeras, mas eu mal conseguia ouvir. Senti minhas pernas bambas, todo aquele trabalho, toda aquela economia destruído. Então o porteiro me mostrou o celular dele. Ele tinha recebido um vídeo que alguém mandou para o grupo do prédio. Era Sophie. Ela estava gravando um vídeo para o Instagram dela em frente ao meu carro destruído, rindo. No vídeo ela dizia assim: aprendem a dividir. Se não pode ser meu, não vai ser de ninguém. Família egoísta merece isso. Ela estava rindo, achando engraçado. Eu tremi de raiva. Minha visão ficou vermelha. Liguei para ela imediatamente, mas ela não atendeu. Liguei para Patrícia. Ela atendeu e eu nem deixei ela falar. Despejei tudo o que tinha acontecido. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que ia falar com Sophie. Eu disse que não, que dessa vez eu ia tomar as providências necessárias. Liguei para a polícia. Fiz o boletim de ocorrência. Os policiais vieram, viram as câmeras de segurança que mostravam Sophie chegando de Uber com um saco de compras, pegando as latas de spray e a pedra, e destruindo meu carro metodicamente durante uns 20 minutos. Ela nem tentou esconder o rosto. Estava tão convencida que nada ia acontecer com ela que foi lá e fez aquilo em plena luz do dia. Os policiais levaram cópia das imagens. Eu mandei o vídeo do Instagram dela também, que ela tinha postado nos stories e alguns amigos salvaram antes dela apagar. Eles disseram que era um caso claro de vandalismo e destruição de propriedade, que ela seria notificada e provavelmente teria que responder legalmente. Liguei para minha seguradora. Expliquei tudo. Eles pediram o boletim de ocorrência, as imagens das câmeras, tudo. Disseram que iriam cobrir os danos, mas que entrariam com processo contra Sophie para reaver os custos. Eu autorizei tudo. Estava farto. Meu pai me ligou naquela noite. Ele tinha visto o vídeo que Sophie postou antes de apagar. Ele estava arrasado. Disse que não conseguia acreditar que a filha dele tinha feito aquilo. Perguntou se eu realmente ia levar adiante com a polícia e a seguradora. Eu disse que sim. Pela primeira vez na vida, eu senti meu pai realmente me apoiando. Ele disse que eu estava certo, que Sophie tinha passado de todos os limites e que ela ia ter que enfrentar as consequências. Patrícia ligou chorando. Ela implorou para eu reconsiderar. Disse que Sophie era jovem, que tinha agido por impulso, que aquilo ia arruinar o futuro dela. Eu disse que Sophie tinha arruinado meu carro que eu paguei com meu trabalho, que ela postou um vídeo rindo disso, e que se ela não enfrentasse consequências agora, nunca ia aprender. Patrícia desligou na minha cara. Edit 1. Muita gente perguntando quanto custou o conserto. A seguradora estimou algo em torno de $12.000 entre pintura completa, vidros, lataria e retrovisor. O carro ficou 1 semana na oficina. Edit 2. Sim. Sophie realmente postou o vídeo publicamente no Instagram dela. Ela apagou uns 20 minutos depois, mas já tinha gente que salvou. Foi a prova mais idiota que alguém poderia dar. Edit 3. Para quem está perguntando, sim, eu tenho uma boa relação com meu pai agora. Nem sempre foi assim,
Mas ele realmente mudou depois disso tudo. A Patrícia também, surpreendentemente. Atualização 1. Os dias seguintes foram uma loucura completa. Sophie começou a mandar mensagens desesperadas pedindo para eu retirar a queixa. Eu bloqueei ela em tudo. Ela criou contas fakes para me mandar mensagens. Bloqueei todas. Ela foi até meu trabalho. A recepcionista não deixou ela subir e ameaçou chamar segurança. Sophie gravou tudo e postou no TikTok, dizendo que estava sendo perseguida pela própria família. A notificação da polícia chegou para ela 3 dias depois do ocorrido. Ela teria que comparecer para prestar depoimento. Patrícia me ligou novamente, implorando. Eu desliguei. Meu pai me ligou, mas dessa vez não para pedir que eu retirasse nada. Ele queria saber como eu estava, se eu precisava de algo, se o carro já estava sendo consertado. Fiquei genuinamente surpreso. Conversamos por 1 hora. Ele me contou que estava cansado, que tinha visto Sophie crescendo sem limites e que tinha medo do que ela estava se tornando. Ele me contou algo que eu não sabia. Sophie tinha feito coisas parecidas antes, mas em menor escala. Tinha destruído o quarto dela em um surto quando tinha 15 anos porque Patrícia não deixou ela ir para uma festa. Tinha rasgado roupas da própria mãe quando não conseguiu usar o cartão de crédito para comprar uma bolsa de $3.000. Meu pai disse que Patrícia sempre a cobertou, sempre consertou tudo antes que virasse algo maior, sempre protegeu Sophie das consequências. Mas dessa vez era diferente. Tinha boletim de ocorrência, tinha seguradora envolvida, tinha provas em vídeo, não tinha como proteger. E meu pai disse que estava aliviado. Ele disse que sabia que era terrível pensar assim sobre a própria filha, mas que Sophie precisava desse choque de realidade antes que fizesse algo ainda pior. Patrícia, por outro lado, estava em negação total. Ela ligava para meu pai chorando, dizendo que eu estava exagerando, que Sophie só estava estressada com a faculdade, que jovens fazem besteiras. Meu pai, pela primeira vez, bateu o pé com ela, disse que Sophie tinha 20 anos, era adulta e precisava responder pelos atos dela. Patrícia não gostou nada disso. Enquanto isso, a seguradora estava trabalhando rápido. Eles tinham todas as provas que precisavam. Entraram com um processo civil contra Sophie para reaver os custos do conserto, mais os custos administrativos deles. O valor total ficou em torno de $15.000. Sophie recebeu a notificação do processo e ficou completamente desesperada. Ela postou um vídeo de 10 minutos no TikTok chorando, dizendo que estava sendo processada por uma grande corporação, que era uma injustiça, que ela era a vítima. Disse que a família dela tinha virado as costas para ela, que o irmão dela era cruel, que o pai dela tinha escolhido o enteado ao invés da filha de sangue. O vídeo viralizou um pouco, teve uns 200.000 views. Os comentários estavam divididos. Metade chamando ela de mimada e dizendo que ela mereceu, a outra metade sentindo pena dela. Alguns amigos dela vieram me mandar mensagens, dizendo que eu estava sendo duro demais, que Sophie estava arrependida, que família não faz isso com família. Eu respondi para alguns explicando a situação inteira, mandando prints das mensagens que Sophie tinha me mandado exigindo o carro, explicando que ela destruiu meu bem e postou rindo disso. A maioria pediu desculpas depois de ver o contexto completo. Mas tinha uma amiga dela, vamos chamar de Brianna, que não desistiu. Brianna era a melhor amiga de Sophie desde o ensino médio e era tão mimada quanto ela. Brianna começou a me atacar nas redes sociais, postando indireta, me marcando em coisas dizendo que homens não prestam, que irmãos mais velhos são invejosos. Eu bloqueei ela também. Sophie teve que ir na delegacia prestar depoimento. Patrícia foi com ela. Meu pai não foi. Ele me contou depois que Patrícia ficou furiosa com ele por não ter ido, mas ele disse que não ia validar o comportamento da Sophie aparecendo lá como se ela fosse a vítima. Esse foi um momento decisivo no relacionamento deles. Patrícia ficou 1 semana sem falar direito com ele. No depoimento, Sophie aparentemente tentou alegar que tinha sido um mal-entendido, que ela só queria assustar, que não teve intenção de causar tanto estrago. Os policiais mostraram o vídeo dela rindo. Ela não soube o que responder. Saiu de lá em lágrimas. Patrícia saiu de lá me responsabilizando. Mas aqui vem a parte interessante. Uns dias depois do depoimento, Patrícia me ligou. Eu quase não atendi. Quando atendi, preparado para outro sermão, ela estava diferente. Ela estava calma. Ela perguntou se podia conversar comigo pessoalmente. Eu disse que não achava boa ideia. Ela insistiu. Disse que não ia me pedir nada, só queria conversar. Aceitei encontrar ela em um café neutro. Quando cheguei, ela estava com uma aparência cansada. Tinha olheiras. Pedimos café e ela começou a falar. Ela disse que tinha passado os últimos dias pensando muito. Que tinha assistido o vídeo de Sophie rindo da destruição do meu carro umas 100 vezes. Que tinha lido as mensagens que Sophie me mandou exigindo o carro. Que meu pai tinha mostrado tudo para ela.
Patrícia disse que tinha sido uma mãe terrível, que tinha criado um monstro, que Sophie tinha se tornado alguém que ela não reconhecia e que a culpa era dela. Ela pediu desculpas. Não pelo Sophie, mas por ela mesma. Por anos de tratamento diferente, por ter permitido que Sophie crescesse achando que o mundo girava em torno dela, por nunca ter colocado limites. Fiquei sem palavras. Patrícia nunca tinha sido de pedir desculpas. Ela disse que ia apoiar as consequências que Sophie teria que enfrentar, que ia cortar a mesada dela, que não ia mais pagar as coisas supérfluas, que Sophie teria que arrumar um emprego para pagar o processo. Ela disse que deveria ter feito isso anos atrás. Eu não sabia o que dizer. Agradeci pela conversa. Disse que não tinha mágoa dela, que entendia que ela só queria proteger a filha, mas que Sophie realmente precisava desse choque. Patrícia concordou e fomos embora. Sophie descobriu dessa conversa e ficou indignada. Ela postou mais vídeos no TikTok, dessa vez criticando a própria mãe. Dizendo que Patrícia tinha traído ela, que tinha se aliado ao enteado, que era uma mãe horrível. Patrícia viu os vídeos e pela primeira vez tomou uma atitude. Ela cortou o cartão de crédito de Sophie. Literalmente cancelou. Sophie ligou para Patrícia gritando. Patrícia desligou. Sophie foi até a casa dos pais. Meu pai não deixou ela entrar. Disse que só seria bem-vinda quando estivesse pronta para ter uma conversa adulta e se desculpar comigo. Sophie ficou na frente da casa por 2 horas até os vizinhos ameaçarem chamar a polícia. Ela foi embora. O processo civil estava andando. A audiência estava marcada para dali a 1 mês. Sophie teria que pagar os $15.000 ou entrar em um acordo de parcelamento. Ela não tinha esse dinheiro. Nunca trabalhou na vida. Patrícia e meu pai se recusaram a pagar por ela. Ela estava desesperada. Sophie começou a vender coisas, as bolsas de marca, os sapatos caros, o iPhone mais novo. Postou tudo em sites de venda. Nos vídeos, ela chorava dizendo que estava sendo forçada a vender suas coisas por causa de uma família rígida. Muita gente comprou sentindo pena. Ela conseguiu juntar uns $5.000, mas não era suficiente. Ela procurou um advogado. O advogado disse que ela não tinha defesa. As provas eram todas contra ela. O melhor que ela podia fazer era entrar em acordo com a seguradora e parcelar o valor. Sophie recusou no começo. Disse que não ia pagar nada. O advogado explicou que se ela não pagasse, podia ter os bens penhorados e o nome sujo. Sophie finalmente entendeu a gravidade. Enquanto isso, o processo criminal também estava andando. O promotor estava levando adiante a acusação de vandalismo e dano ao patrimônio. Sophie podia pegar pena de serviços comunitários mais multa. Ela estava apavorada. Brianna, a amiga fiel, começou uma vaquinha online para ajudar Sophie. Dizia que Sophie estava sendo perseguida pela família rica e por uma corporação rígida. A vaquinha conseguiu uns $2.000 antes de alguém expor a história toda nos comentários com prints e o vídeo de Sophie rindo. A vaquinha foi reportada e tirada do ar. Brianna me ofendeu nas redes sociais. Meu carro finalmente ficou pronto. A seguradora fez um trabalho perfeito. Parecia novo novamente. Quando fui buscar, tirei uma foto e postei no Instagram. Não mencionei nada do que tinha acontecido, só agradeci a seguradora. Sophie viu e mandou uma mensagem de um número desconhecido me ofendendo. Bloqueei o número. Meu pai me convidou para jantar na casa dele. Fui receoso. Quando cheguei, era só ele e Patrícia. Sophie não estava. Jantamos e conversamos civilizadamente. Patrícia se desculpou novamente. Meu pai também pediu desculpas por anos de tratamento diferente. Disse que estava tentando compensar agora. Eu disse que não precisava compensar nada, que eu só queria respeito. Tivemos a conversa mais honesta que já tivemos em anos. Falamos sobre tudo. Sobre como foi difícil para mim crescer vendo Sophie tendo tudo. Sobre como meu pai se sentiu culpado pelo divórcio e acabou super compensando com Sophie. Sobre como Patrícia tinha medo de perder Sophie depois das perdas anteriores e acabou criando ela sem limites. Foi catártico. No fim da noite, meu pai me abraçou. Disse que estava orgulhoso de mim. Que eu tinha me tornado um homem de caráter apesar de tudo. Chorei no ombro dele. Patrícia também chorou. Saí de lá me sentindo mais leve do que tinha me sentido em anos. Edit 1. Gente, eu sei que parece história de filme, mas juro que aconteceu. A mudança da Patrícia foi a coisa mais surpreendente de tudo. Edit 2. A vaquinha da Brianna realmente existiu. Ela tentou me processar por difamação depois, mas não foi para frente. Edit 3. Sim, meu pai realmente mudou. Às vezes as pessoas precisam de um choque para acordar. Foi o caso dele. Edit 4. Muita gente perguntando se Sophie continuou na faculdade. Sim, ela continuou.
mas teve que trancar por um semestre por questões financeiras depois. Atualização 2. A audiência do processo civil chegou. Eu tinha que estar presente como testemunha, já que era meu carro que tinha sido destruído. Acordei nervoso naquele dia. Meu pai se ofereceu para ir comigo. Aceitei o apoio. Chegamos no fórum e Sophie já estava lá com Patrícia. Ela estava com uma roupa social, provavelmente tentando parecer mais responsável. Quando me viu, desviou o olhar. Patrícia acenou de leve. Eu acenei de volta. A tensão no ar era palpável. O advogado da seguradora era um homem sério e direto. Ele tinha tudo organizado. Fotos do carro destruído, imagens das câmeras de segurança, cópias das mensagens que Sophie me mandou, o vídeo do Instagram dela rindo, o boletim de ocorrência, tudo. Estava tudo ali em uma pasta grossa. O advogado de Sophie era jovem e parecia meio perdido. Ele tentou argumentar que Sophie estava passando por um momento de estresse emocional, que ela era jovem e tinha agido impulsivamente, que ela estava extremamente arrependida. O juiz ouviu tudo com cara de poucos amigos. Quando chegou minha vez de falar, contei tudo do início. Como eu tinha comprado o carro com meu próprio dinheiro, como Sophie começou a me pressionar para dar o carro para ela, as mensagens insistentes e finalmente a destruição do veículo. O advogado da seguradora mostrou todas as provas. O juiz assistiu o vídeo de Sophie rindo em frente ao carro destruído. Vi ele franzir a testa. Sophie foi chamada para depor. Ela estava tremendo. Confirmou que tinha destruído o carro, mas disse que estava muito arrependida, que não pensou nas consequências, que estava em terapia agora. O juiz perguntou se ela tinha tentado se desculpar comigo diretamente. Ela hesitou. Disse que tinha tentado, mas que eu não quis conversar. O juiz perguntou quando ela tinha tentado. Ela não soube responder direito. O juiz foi direto. Disse que era um caso claro de destruição intencional de propriedade privada, que as provas eram incontestáveis, que o vídeo mostrava ela não apenas admitindo, mas celebrando o ato. Ele deu ganho de causa para a seguradora. Sophie teria que pagar os $15.000 em até 24 meses, com juros. Se não pagasse, teria os bens penhorados e o nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Sophie começou a chorar na hora. Patrícia abraçou ela. O advogado de Sophie tentou pedir reconsideração do prazo, mas o juiz foi inflexível. Disse que Sophie era adulta e tinha feito uma escolha adulta, então teria consequências adultas. Bateu o martelo e encerrou a sessão. Saímos do fórum. Sophie estava soluçando encostada na parede. Patrícia tentava acalmá-la. Meu pai ficou do meu lado. O advogado da seguradora apertou minha mão e disse que o caso tinha sido dos mais fáceis da carreira dele. Agradeci e ele foi embora. Antes de ir embora, olhei para Sophie. Ela me olhou de volta com os olhos vermelhos. Pela primeira vez, vi algo diferente no olhar dela. Não era raiva. Era vergonha. Acenei para Patrícia e fui embora com meu pai. No caminho para casa, meu pai me disse que estava pensando em se separar de Patrícia. Fiquei chocado. Ele explicou que o relacionamento deles tinha rachado profundamente por causa de tudo isso. Patrícia tinha ficado ressentida dele por não proteger Sophie, e ele tinha ficado ressentido dela por ter criado Sophie daquela forma. Eles estavam em terapia de casal, mas ele não sabia se ia funcionar. Fiquei triste ouvindo aquilo. Apesar de tudo, eu não queria que meu pai sofresse. 2 semanas depois da audiência civil, chegou a audiência criminal. O promotor tinha decidido levar adiante com a acusação. Sophie podia pegar de 6 meses a 2 anos de prisão ou serviços comunitários mais multa, dependendo da decisão do juiz. Dessa vez eu não fui. Meu pai também não. Patrícia foi sozinha com Sophie. Meu pai me ligou depois para contar como foi. O promotor foi duro. Apresentou todas as provas novamente. O advogado de Sophie tentou argumentar que ela não tinha antecedentes criminais, que estava em terapia, que estava pagando pelos danos. O juiz considerou tudo. No final, o juiz deu a Sophie uma sentença de 800 horas de serviços comunitários, 2 anos de liberdade condicional e uma multa de $5.000. Se ela descumprisse qualquer parte da sentença, ia presa. Sophie aceitou tremendo. Assinou tudo o que tinha que assinar e saiu de lá pálida. 800 horas de serviços comunitários eram aproximadamente 20 semanas trabalhando 40 horas por semana, ou quase 1 ano trabalhando aos finais de semana. Sophie teria que fazer trabalho comunitário em um abrigo de animais local. Ela que sempre teve medo de cachorro. A ironia não passou despercebida. Sophie postou um vídeo dramático no TikTok depois da sentença. Disse que o sistema era cruel, que ela estava sendo punida desproporcionalmente por um erro de julgamento, que a família dela tinha lavado as mãos. Os comentários dessa vez foram menos simpáticos. A maioria das pessoas disse que ela teve sorte de não ir presa, que deveria estar grata.
Enquanto isso, eu estava tentando seguir com minha vida. Voltei à rotina normal. Trabalho, academia, amigos, meu carro finalmente consertado. Mas tinha algo me incomodando. Eu não sentia a satisfação que achei que sentiria. Sophie estava pagando pelas consequências. Meus pais estavam do meu lado. Tudo tinha dado certo. Mas eu me sentia vazio. Conversei com um amigo próximo sobre isso. Ele me disse que era normal, que mesmo quando fazemos a coisa certa e justiça é feita, nem sempre nos sentimos bem. Que no fundo Sophie ainda era minha irmã, mesmo sendo meia-irmã, mesmo ela sendo terrível. E que era natural sentir um pouco de culpa ou tristeza pela situação dela. Aquilo me ajudou a processar. Sophie começou os serviços comunitários. Ela postava fotos no Instagram fazendo bico, com roupa suja, reclamando. Mas aos poucos as reclamações foram diminuindo. Ela começou a postar fotos com os animais. Tinha uma cadela velha no abrigo que se apegou a Sophie. A cadela tinha sido abandonada e tinha problemas de saúde. Sophie começou a cuidar dela especificamente. Uma amiga em comum postou uma foto de Sophie e a cadela e me marcou. A foto era diferente. Sophie estava sorrindo, mas não era o sorriso falso de Instagram. Era genuíno. Ela estava no chão, suja, abraçando a cadela. Algo naquela imagem me tocou. Meu pai me ligou umas semanas depois. Disse que Sophie tinha perguntado se podia falar comigo. Não para pedir nada, só para conversar. Eu hesitei. Ele disse que não precisava aceitar, que era minha escolha. Pensei por alguns dias. Decidi aceitar. Combinamos de nos encontrar em um parque público. Terreno neutro. Quando cheguei, Sophie já estava lá sentada em um banco. Ela estava diferente. Sem maquiagem pesada, sem roupa de marca, cabelo preso de qualquer jeito. Parecia mais nova, mais vulnerável. Sentei do outro lado do banco mantendo distância. Ela começou a falar. Pediu desculpas. Não foi daquelas desculpas genéricas. Ela falou sobre cada coisa que fez. Sobre as mensagens insistentes. Sobre ter destruído meu carro. Sobre o vídeo rindo. Sobre ter tentado me fazer parecer o vilão nas redes sociais. Ela disse que estava envergonhada, que não conseguia acreditar que tinha feito aquilo. Disse que estava em terapia 3 vezes por semana e que estava finalmente entendendo o quão mimada e cruel ela tinha sido a vida toda. Eu escutei tudo. Quando ela terminou, fiquei em silêncio por um tempo. Então disse a ela que aceitava o pedido de desculpas, mas que confiança levaria muito tempo para reconstruir. Ela concordou. Disse que não esperava perdão imediato, que só queria que eu soubesse que ela estava realmente mudando. Conversamos por mais 1 hora. Foi estranho, mas necessário. No fim, ela me mostrou fotos da cadela do abrigo. Disse que estava juntando dinheiro para adotar ela quando terminasse os serviços comunitários. Que pela primeira vez na vida, estava trabalhando por algo que queria ao invés de só ganhar. Aquilo me fez sorrir um pouco. Nos despedimos de forma civilizada. Voltei para casa pensando muito. A situação toda tinha sido um caos absurdo, mas talvez no fim tivesse servido para algo. Sophie estava aprendendo, meus pais tinham acordado, e eu tinha finalmente me sentido valorizado pela minha família. Ainda tinha um longo caminho pela frente, mas era um começo. Edit 1. Sim, eu perdoei a Sophie eventualmente, mas levou tempo. Não foi imediato nem fácil. Edit 2. A cadela que Sophie se apegou se chama Daisy. Ela tem 12 anos e é uma vira-lata. Sophie realmente a adotou depois. Edit 3. Meu pai e Patrícia não se separaram. Eles continuaram na terapia de casal e melhoraram muito o relacionamento. Edit 4. Para quem está perguntando, sim, Sophie está pagando as parcelas direitinho. Ela arrumou um emprego de meio período em uma clínica veterinária. Edit 5. Brianna parou de me encher o saco depois que a própria Sophie pediu para ela parar. Elas ainda são amigas, mas Sophie amadureceu bastante. Atualização 3. Os meses seguintes foram estranhos, mas surpreendentemente pacíficos. Sophie cumpriu os serviços comunitários religiosamente. Ela trabalhava no abrigo todo fim de semana e algumas tardes durante a semana. Meu pai me mandava fotos de vez em quando mostrando o progresso dela. Sophie tinha emagrecido um pouco, parecia mais saudável. Menos maquiagem, menos exibicionismo, mais foco em coisas reais. A relação entre Patrícia e meu pai melhorou muito. Eles continuaram na terapia de casal e aparentemente estavam trabalhando bem suas questões. Patrícia me ligava de vez em quando só para conversar, o que era completamente inédito. Ela me contava sobre como estava difícil, mas necessário cortar os privilégios de Sophie, como Sophie estava resistindo no começo, mas agora estava aceitando melhor. Sophie arrumou um emprego. Uma clínica veterinária perto da casa dela estava precisando de ajudante,
E como ela estava fazendo os serviços comunitários no abrigo, tinha alguma experiência com animais. Não pagava muito, era salário mínimo, mas era um começo. Ela trabalhava lá 3 vezes por semana depois das aulas da faculdade. Pela primeira vez na vida, Sophie estava ganhando o próprio dinheiro. Eu acompanhava tudo meio de longe. Não tínhamos voltado a ter uma relação próxima, mas trocávamos mensagens de vez em quando. Ela me mandava fotos da Daisy, a cadela do abrigo. Me contava sobre o trabalho. Eu respondia educadamente, mas mantendo distância. Confiança não se reconstrói da noite para o dia. Mas aí veio o plot twist que ninguém esperava. Lembram da Brianna, a melhor amiga de Sophie que tinha me atacado nas redes sociais e tentado fazer vaquinha? Então, ela não tinha desistido de Sophie. Brianna continuou sendo amiga dela mesmo com tudo o que aconteceu. E Brianna continuava sendo tão mimada quanto sempre foi. Brianna começou a colocar minhoca na cabeça de Sophie novamente, dizendo que Sophie estava se rebaixando, que trabalhar em clínica veterinária era humilhante, que ela merecia coisa melhor. Sophie aparentemente ignorou no começo, mas Brianna insistiu. Começou a postar nos stories dela indiretas sobre pessoas que se venderam para a família, que perderam a personalidade, que viraram capachos. Sophie me mandou prints das conversas dela com Brianna. Ela estava confusa. Disse que Brianna estava fazendo ela se sentir mal por estar tentando mudar. Eu respondi que verdadeiros amigos apoiam seu crescimento, não tentam te puxar de volta para baixo. Sophie ficou pensativa. Então aconteceu algo bizarro. Brianna postou um vídeo no TikTok dela contando a história toda do ponto de vista dela, só que ela mentiu descaradamente. Disse que eu tinha provocado Sophie, que eu tinha ostentado o carro na cara dela de propósito, sabendo que ela queria um carro novo, que eu tinha sido cruel e que Sophie tinha apenas reagido emocionalmente. O vídeo viralizou. Teve mais de 1 milhão de views. Os comentários estavam divididos, mas muita gente acreditou na versão da Brianna. Comecei a receber mensagens de ódio de desconhecidos. Pessoas me xingando, me chamando de mau irmão, dizendo que eu era cruel. Meu Instagram, que era privado, começou a receber centenas de pedidos de seguidores só para me xingar nas mensagens diretas. Sophie viu o vídeo e surtou. Ela ligou para Brianna gritando. Disse que Brianna tinha mentido, que não foi nada daquilo, que Sophie tinha sido a errada e estava assumindo isso. Brianna disse que estava apenas defendendo a amiga. Sophie disse que não queria esse tipo de defesa baseada em mentiras. Elas brigaram feio. Sophie postou um vídeo desmentindo tudo que Brianna tinha dito. O vídeo de Sophie foi honesto e cru. Ela explicou tudo do começo. Admitiu que tinha exigido meu carro, que eu tinha recusado com todo o direito, que ela tinha destruído o carro em um ataque de raiva mimada, que tinha postado rindo disso. Disse que estava pagando as consequências e que merecia tudo. Disse que Brianna tinha mentido e que não queria mais amizade com quem distorce a verdade para proteger ego. O vídeo de Sophie viralizou mais ainda que o da Brianna. Mais de 3 milhões de views. Os comentários foram surpreendentemente positivos. As pessoas elogiaram a coragem dela em admitir os erros publicamente. Muitos disseram que era raro ver alguém assumir a responsabilidade assim. Sophie ganhou mais de 100 mil seguidores novos só com aquele vídeo. Brianna ficou furiosa. Ela postou outro vídeo me atacando, mas dessa vez ninguém levou a sério. Todos os comentários eram chamando ela de mentirosa e falsa amiga. Ela apagou o vídeo e privou a conta. A amizade delas acabou ali. Sophie me ligou depois disso. Ela estava chorando, mas dessa vez era diferente. Ela disse que perder Brianna foi libertador. Que ela percebeu que Brianna sempre tinha sido uma influência tóxica. Que Brianna a incentivava a ser mimada, a exigir coisas, a achar que o mundo devia tudo para ela. Que desde que cortou Brianna da vida, estava se sentindo mais leve. Conversamos por mais de 1 hora. Foi a conversa mais real que já tivemos. Sophie me contou sobre a terapia, sobre como estava difícil desconstruir 20 anos de mimação, sobre como ela se envergonhava de quem tinha sido. Eu escutei e pela primeira vez senti empatia genuína por ela. Disse que estava orgulhoso da mudança dela. Nos dias seguintes, Sophie continuou postando conteúdo diferente nas redes sociais. Não era mais ostentação. Ela postava sobre o trabalho dela na clínica, sobre os animais que cuidava, sobre o processo de mudança pessoal. Os seguidores novos gostaram. Ela começou a fazer lives conversando sobre privilégios, sobre crescer mimada, sobre ter que desaprender comportamentos tóxicos. Virou quase uma jornada de redenção pública. Empresas de produtos para pets começaram a mandar coisas para ela divulgar. Não era muito, mas era uma renda extra. Sophie usava o dinheiro para pagar as parcelas do processo e para comprar coisas para Daisy.
Ela tinha se apegado mesmo àquela cadela. Meu pai me convidou para um churrasco na casa dele. Aceitei. Quando cheguei, Sophie estava lá. Foi estranho no começo, mas ela me cumprimentou normalmente, sem drama. Ajudou a preparar as coisas, conversou com todo mundo, não ficou no celular. Patrícia me olhou e sorriu como se dissesse, viu, ela está mudando. Durante o churrasco, Sophie me chamou para conversar em particular. Fomos para o quintal. Ela disse que tinha terminado metade dos serviços comunitários e que estava pensando em continuar como voluntária mesmo depois de cumprir a sentença, que tinha encontrado propósito em ajudar animais abandonados, que pela primeira vez na vida ela se sentia útil. Eu disse que estava feliz por ela. Ela me agradeceu. Disse que nada daquilo teria acontecido se eu não tivesse levado adiante com as consequências, que se eu tivesse deixado passar, ela teria continuado sendo uma pessoa horrível, que eu tinha feito a coisa certa e que ela demorou, mas finalmente entendeu isso. Aquilo me emocionou. Voltamos para o churrasco. Comemos, rimos, conversamos. Foi a primeira reunião familiar em anos onde realmente me senti parte da família. Meu pai estava feliz. Patrícia estava feliz. Sophie estava diferente, mas em um bom caminho. Saí de lá me sentindo bem. Mas é claro que a paz não duraria para sempre, porque a família de Patrícia resolveu se meter na história. A avó de Sophie, mãe de Patrícia, que morava em outro estado e só vinha visitar de vez em quando, apareceu de surpresa. E ela não estava feliz com nada do que tinha acontecido. Edit 1. Sim, o vídeo de Sophie viralizou mesmo. Ela ganhou muita visibilidade depois disso, mas do jeito certo. Edit 2. Brianna tentou voltar atrás depois, mas Sophie manteve distância. Elas não são mais amigas até onde eu sei. Edit 3. A clínica veterinária onde Sophie trabalha é pequena, mas os donos são legais. Eles deram oportunidade para ela e ela está se saindo bem. Edit 4. Muita gente perguntando se Sophie vai trabalhar com animais profissionalmente. Ela está pensando em fazer veterinária, mas ainda está em marketing por enquanto. Atualização 4. A avó de Sophie, que vou chamar de Dona, chegou na casa do meu pai sem avisar. Patrícia não esperava a visita dela. Dona tinha uns 65 anos. Era daquelas senhoras que acham que a opinião delas é lei e que todo mundo tem que obedecer. Ela tinha um relacionamento complicado com Patrícia, mas era completamente apaixonada por Sophie. Dona chegou já criticando tudo. Criticou Patrícia por ter deixado Sophie ser processada. Criticou meu pai por não ter protegido a neta. E me criticou por ter sido cruel e vingativo. Patrícia tentou explicar a situação, mas Dona não quis ouvir. Ela disse que família resolve problema internamente, que eu tinha exagerado, que Sophie era jovem e merecia outra chance. Meu pai perdeu a paciência. Ele disse que Dona não sabia de nada, que Sophie tinha destruído um bem que eu paguei com o meu trabalho, que tinha postado rindo disso e que as consequências eram merecidas. Dona ficou vermelha de raiva. Ela disse que meu pai tinha escolhido o enteado ao invés da família de verdade. Meu pai pediu para ela sair de casa. Dona saiu batendo a porta, mas antes disse que ia corrigir essa injustiça. Patrícia ficou preocupada. Ela conhecia a mãe. Dona era do tipo que não desistia das coisas. Naquela mesma noite, Dona foi até o apartamento de Sophie. Sophie estava estudando para uma prova da faculdade quando a avó apareceu. Dona começou a colocar ideias na cabeça de Sophie. Disse que Sophie estava sendo manipulada, que estava se deixando humilhar pela família, que trabalhar em clínica veterinária era degradante. Disse que podia emprestar dinheiro para Sophie pagar o processo de uma vez e que Sophie não precisava continuar com aquela vida de coitada. Sophie tentou explicar que estava gostando da mudança, que estava crescendo como pessoa, mas Dona não aceitou. Dona ofereceu $20.000 para Sophie, dinheiro suficiente para pagar todo o processo e ainda sobrar. A condição era que Sophie largasse o emprego na clínica, parasse com os serviços comunitários além do obrigatório e voltasse a viver como antes. Sophie ficou tentada. Era muito dinheiro. Seria fácil voltar para a vida confortável. Mas então Sophie pensou em tudo o que tinha acontecido. Em como ela tinha sido mimada, em como tinha machucado pessoas, em como tinha destruído meu carro por puro egoísmo. Pensou na Daisy, na satisfação que sentia ao cuidar dos animais, nas conversas de terapia. E disse não para a avó. Dona não acreditou. Ficou chocada. Disse que Sophie estava sendo idiota, que estava jogando a vida fora. Sophie disse que pela primeira vez estava construindo uma vida de verdade, não uma vida baseada em dinheiro dos outros. Dona saiu furiosa do apartamento de Sophie, mas Dona não desistiu. Ela me procurou. Conseguiu meu número com alguém e me ligou. Quando atendi, ela já começou me atacando. Disse que eu era um aproveitador,
que tinha destruído a vida de Sophie, que eu deveria me envergonhar. Eu tentei explicar minha versão, mas ela gritava por cima. Eu simplesmente desliguei. Donna ligou para o meu trabalho. A recepcionista atendeu e Donna pediu para falar comigo. Disse que era uma emergência familiar. A recepcionista me passou e, quando atendi, Donna começou o mesmo discurso. Eu disse que não ia discutir assuntos pessoais no trabalho e desliguei novamente. Ela ligou mais 3 vezes. Pedi para a recepcionista bloquear o número. Então Donna fez algo completamente maluco. Ela foi até o prédio onde eu moro e tentou subir. O porteiro não deixou. Ela ficou do lado de fora gritando meu nome. Vizinhos começaram a olhar pelas janelas. O porteiro ameaçou chamar a polícia. Donna finalmente foi embora, mas não antes de gritar que aquilo não ia ficar assim. Liguei para Patrícia contando o que estava acontecendo. Patrícia ficou horrorizada. Disse que ia falar com a mãe. Ela ligou para Donna e brigaram feio ao telefone. Donna disse que Patrícia era uma mãe fraca que tinha deixado os outros manipularem a filha. Patrícia disse que Donna era parte do problema, que tinha mimado Sophie demais quando ela era criança nas visitas. Elas desligaram uma na cara da outra. Meu pai sugeriu pedir uma ordem de restrição contra Donna. Eu disse que achava exagero, que ela ia cansar e ir embora. Mas eu estava errado. Donna escalou tudo. Ela criou um perfil no Facebook e começou a postar sobre mim. Não usava meu nome completo, mas usava iniciais e detalhes suficientes para quem conhecesse a história saber que era sobre mim. Ela postava coisas dizendo que eu era um irmão cruel que tinha destruído a vida da irmã por causa de um carro. Que eu não tinha coração. Que família de verdade perdoa. Os amigos dela, que não sabiam da história real, começaram a comentar concordando. Aquilo começou a me estressar. Bloqueei ela, mas ela criou outras contas. Sophie viu os posts da avó e ficou furiosa. Ela fez outro vídeo no TikTok, dessa vez falando sobre familiares tóxicos que não te deixam crescer. Não mencionou Donna diretamente, mas quem conhecia a situação sabia de quem ela estava falando. Sophie disse que tinha recusado o dinheiro da família porque queria construir a vida dela do jeito certo. O vídeo teve mais de 2 milhões de views. Donna viu o vídeo e ficou ainda mais irritada. Ela comentou no vídeo com a conta dela criando um barraco. Sophie bloqueou ela. Donna criou contas fakes e continuou comentando. Sophie começou a filtrar comentários. Foi uma guerra online. Patrícia finalmente teve uma conversa séria com Donna. Disse que se ela não parasse de perseguir a mim e de tentar sabotar o progresso de Sophie, ela não seria mais bem-vinda na vida delas. Donna disse que Patrícia estava sendo manipulada. Patrícia disse que pela primeira vez estava vendo as coisas claramente e que Donna precisava respeitar os limites ou ficar longe. Donna voltou para o estado dela furiosa. Mas antes de ir, ela fez uma última tentativa. Ela foi até a clínica veterinária onde Sophie trabalhava e causou uma cena. Começou a gritar com Sophie na frente dos clientes e dos donos, dizendo que Sophie estava se humilhando, que merecia coisa melhor. Os donos da clínica pediram para Donna sair. Ela se recusou. Eles ameaçaram chamar a polícia. Donna finalmente saiu. Sophie chegou em casa chorando naquele dia. Ligou para Patrícia desesperada. Patrícia foi até o apartamento de Sophie e elas conversaram por horas. Patrícia pediu desculpas por ter criado a filha daquela forma e por ter uma mãe tão problemática. Sophie disse que não culpava ela, que entendia que Donna era de outra geração e tinha visões distorcidas. Nos dias seguintes, Donna continuou postando coisas no Facebook, mas ninguém mais ligava. Patrícia e meu pai bloquearam ela. Sophie bloqueou ela. Eu bloqueei ela. Eventualmente, Donna desistiu e voltou para a vida dela. Patrícia me disse depois que cortou contato com a mãe por tempo indeterminado. Sophie terminou todos os serviços comunitários, 800 horas completas. No último dia, os funcionários do abrigo fizeram uma pequena festa para ela, deram um certificado de voluntária do ano. Sophie chorou, tirou fotos com todos os animais, especialmente com Daisy, e anunciou que continuaria indo lá como voluntária toda semana. Sophie finalmente pôde adotar Daisy oficialmente. Ela postou dezenas de fotos do dia que levou Daisy para casa. A cadela velha tinha finalmente encontrado um lar permanente. Sophie montou um canto no apartamento dela todo para Daisy, com cama confortável, brinquedos, tudo. Aquela cadela tinha salvado Sophie de certa forma. As parcelas do processo estavam sendo pagas em dia. Sophie usava todo o salário da clínica e o dinheiro das publis no Instagram para pagar. Ela tinha mudado completamente o tipo de conteúdo que postava. Agora era sobre adoção responsável, cuidados com animais, sua jornada de crescimento pessoal. Os seguidores a amavam. Ela tinha quase 200 mil seguidores agora. Meu relacionamento com Sophie melhorou muito. A gente começou a conversar regularmente.
Ela me mandava fotos da Daisy toda semana. Eu mandava fotos do meu carro quando lavava. A gente ria disso. Era uma forma de curar o passado com humor. Marcamos de almoçar juntos uma vez por mês. No começo era estranho, mas foi ficando natural. Meu pai e Patrícia estavam muito melhor também. A terapia de casal funcionou. Eles aprenderam a se comunicar melhor, a colocar limites, a serem parceiros de verdade. Meu pai me disse que quase se separar foi o choque que eles precisavam para consertar o relacionamento. Patrícia concordou. Eu comecei a ir mais na casa deles. Almoços de domingo viraram tradição. Sophie geralmente estava lá com Daisy. A cachorra era bem-vinda. Meu pai construiu até uma casinha para ela no quintal para quando Sophie visitava. Viramos uma família de verdade, finalmente. Sophie se formou em marketing. A formatura foi linda. Eu fui, meu pai e Patrícia foram, vários amigos dela foram. Dona não foi convidada. Sophie usou o vestido de formatura mais simples que encontrou. Nada de luxo. Depois da cerimônia, tiramos fotos todos juntos. Sophie me abraçou forte e agradeceu novamente por ter feito ela acordar para a realidade. Alguns meses depois, Sophie conseguiu um estágio em uma empresa de marketing de produtos para pets. Era na área dela e envolvia animais. O salário era melhor que o da clínica. Ela manteve o trabalho na clínica aos finais de semana porque gostava de lá, mas o estágio era durante a semana. Estava construindo uma carreira de verdade. Eu recebi uma promoção no trabalho. Meu chefe reconheceu meu esforço e me promoveu para uma posição sênior com aumento de salário. Comemorei com meu pai, Patrícia e Sophie. Foi uma noite boa. Sophie postou uma foto nossa juntos no Instagram com a legenda "Melhor irmão do mundo". Li aquilo e sorri. O processo finalmente foi quitado. Sophie pagou todas as parcelas em dia. A seguradora enviou uma carta confirmando. Sophie postou a carta no Instagram dizendo dívidas pagas, lições aprendidas. Os comentários foram todos positivos. As pessoas amavam a jornada de redenção dela. Hoje, mais de um ano depois de tudo que aconteceu, posso dizer que foi a melhor coisa ruim que poderia ter acontecido para a nossa família. Sophie virou uma pessoa incrível. Ela trabalha duro, cuida de Daisy, faz voluntariado, tem propósito. Patrícia e meu pai têm um casamento saudável. Eu tenho uma relação boa com todos eles. Às vezes olho para trás e não acredito em tudo que aconteceu. Meu carro destruído, processos, audiências, a dona maluca, a Brianna falsa, tudo foi caótico. Mas no fim, valeu a pena. A Sophie precisava daquele choque. Todos nós precisávamos. Semana passada, Sophie me perguntou se eu queria ir com ela ao abrigo de animais como voluntário. Aceitei. Passamos a tarde toda lá cuidando de cães e gatos abandonados. Ela apresentou cada animal pelo nome, contou a história de cada um, viu o amor genuíno que ela tinha por aquilo. No final, ela me abraçou e disse que eu tinha salvado a vida dela ao não deixar ela escapar das consequências. Saí de lá pensando que às vezes amar alguém é justamente deixar eles enfrentarem as consequências dos próprios atos. É não proteger demais. É deixar eles caírem para que aprendam a levantar sozinhos. Foi o que eu fiz com Sophie, mesmo sem querer no começo. E olha no que ela se transformou. Então sim, minha meia-irmã destruiu meu carro, foi processada, teve que pagar tudo, fez serviços comunitários e perdeu todos os privilégios. E foi a melhor coisa que já aconteceu para ela. E para todos nós. Atualização final, pessoal. Passando aqui para dar um update final, porque muita gente me mandou mensagem perguntando como estão as coisas. Sophie foi efetivada no estágio e agora trabalha full-time na empresa de marketing. Ela ama o trabalho e está indo super bem. Continuou voluntária no abrigo aos sábados. Daisy está saudável e feliz. Completou 13 anos mês passado. Patrícia e meu pai comemoraram 10 anos de casamento mês passado. Fizeram uma festa pequena. Foi a primeira festa da família em que me senti realmente incluído e feliz de estar lá. Dona tentou contato algumas vezes, mas todos mantivemos os limites. Eventualmente, ela desistiu. Patrícia tem conversado com ela superficialmente, mas não deixa ela se aproximar muito. Brianna tentou voltar a ser amiga de Sophie quando viu ela crescendo nas redes sociais. Sophie educadamente recusou. Não tem espaço para gente tóxica na vida nova dela. Eu? Continuei trabalhando. Fui promovido de novo. Comprei um apartamento próprio finalmente. Meu carro está ótimo, sem um arranhão. Às vezes dirijo por aí e lembro de tudo o que aconteceu e dou risada da situação absurda que foi. Sophie e eu somos próximos agora. Conversamos quase todo dia. Ela é tipo uma irmã de verdade agora, não só no papel. Quem diria que levar ela na justiça ia aproximar a gente no final? Obrigado a todos que acompanharam e comentaram.
Foi uma jornada louca, mas com um final feliz, provando que às vezes a pior coisa que acontece pode ser a melhor coisa disfarçada. Edit 1. Muita gente perguntou se Sophie namora alguém. Sim, ela está namorando um veterinário que conheceu no abrigo. Ele é gente boa e trata ela super bem. Edit 2. Sim, eu também comecei a namorar. Conheci alguém no trabalho. Sophie aprovou, inclusive postou foto nossa juntos, chamando de cunhada. Edit 3. Daisy virou meio que a mascote do Instagram de Sophie. As publis aumentaram, e Sophie usa o dinheiro para doar para abrigos de animais. É lindo de ver. Edit 4. Para quem perguntou, sim, eu perdoei completamente a Sophie. Ela provou que mudou de verdade. Não guardo rancor nenhum. Edit 5. Obrigado por todo o suporte pessoal. Postar aqui e ler os comentários de vocês me ajudou muito a processar tudo. Vocês são incríveis. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.